A Diretoria de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação torna público editais de iniciação científica para servidores e alunos da Universidade Federal de Uberlândia e para estudantes de ensino médio. O edital número 01/2014 é de convocação de projetos de pesquisa para bolsas de iniciação científica PIBIC CNPq/UFO e tem inscrições abertas apenas para alunos dos cursos de graduação da UFO. O edital número 02/2014 é para o Programa de Iniciação Científica PIBIC-EM CNPq/UFO e é direcionado a alunos do ensino médio que, junto com o professor da UFO, devem desenvolver um plano de trabalho de 12 meses vinculado a um projeto de pesquisa. Este edital tem as inscrições exclusivas para professores e técnicos da UFO, com titulação mínima de mestrado. Alunos de graduação não podem concorrer. Mais informações no site comunicaufo.br. A maioria das pessoas não tem um montante de dinheiro suficiente para pagar imóveis, veículos, terrenos e outros bens à vista. Com isso, uma das alternativas mais usadas pelos consumidores é o financiamento. Mas como saber qual a melhor forma de usar este recurso e evitar juros altos e prestações que não vão caber no bolso? É sobre este assunto que eu converso agora com o Fábio Machado, que é economista. Fábio, boa noite, obrigado pela presença mais uma vez. Hoje a gente vai falar de financiamento. Como eu disse, muitas pessoas não têm, acho que a maioria das pessoas não tem o dinheiro suficiente para pagar à vista. E um dos recursos mais utilizados é o próprio financiamento e nessa hora vem muitas dúvidas. Qual o melhor financiamento, qual a melhor forma de fazer, quantas prestações, taxas de juros, enfim, a oferta de financiamento no mercado é muito grande, né? E nessa hora tem que saber qual o melhor caminho para comprar o bem que você está querendo, né? Exatamente. Bom, boa noite, Elcio. Boa noite. Na verdade, assim, o brasileiro ele não está acostumado a dever. Primeiro tem um ponto que é histórico no nosso país, que a partir de alguns anos, principalmente depois de 2003, da estabilização monetária em 99, antes 94 com o Plano Real, que a gente começou a ter acesso a crédito e a financiamentos de prazo mais longo que possibilitaram o brasileiro a contrair essa dívida. Então a primeira coisa que o brasileiro tem que ter em mente é que dever com taxas boas e com um prazo que seja adequado para o seu fluxo de pagamento, para o seu recebimento mensal e conseguir pagar isso em dia, é saudável e consegue fazer com que essa pessoa cresça seu patrimônio. Vamos falar em termos de setores, vamos falar da questão da casa própria, do imóvel primeiramente. A pessoa que quer sair do aluguel, ela quer comprar um imóvel, um apartamento, uma casa. Quais são os melhores caminhos para ela fazer isso? Sempre depende muito do valor. Além disso, a gente tem algumas questões, como por exemplo, recursos repassados do governo federal, eles sempre têm taxas mais baratas, o governo está subsidiando taxas. Então o programa Minha Casa Minha Vida, que tem para cada cidade e região um teto desse valor de imóvel pré-estabelecido, sempre vai ser mais barato que, por exemplo, a gente operar com bancos privados no financiamento de imóvel. Né? Agora, depende muito do valor. O valor maior de imóvel, quando a pessoa quer comprar um imóvel de valor maior, quando ela quer trocar o seu imóvel de menor para maior valor, é sempre bom ela verificar as condições do próprio banco, que ela já trabalha, que ela tem movimentação e que tem um histórico. Inclusive os privados, né? Inclusive os privados, porque muitas vezes ela já tem um histórico de alguns anos nesse banco, tem uma movimentação interessante, talvez até aplicação financeira, e que vai reduzir o risco dela para esse banco e que vai te dar uma taxa melhor. Nesses imóveis de maior valor, por exemplo, os bancos privados, eles são competitivos com os próprios bancos como a Caixa Econômica e também o Banco do Brasil? Eles são competitivos e dão o mesmo prazo de pagamento praticamente. Se tiver alguma diferença, é coisa de 5 anos, que na parcela não vai ter muito impacto porque o prazo é muito longo, 30, 35 anos. Né? Eles são competitivos, depende sempre do histórico do cliente, do risco que o cliente oferece para esse banco. E muitas vezes o cliente já é fiel a esse banco há muitos anos. Agora, se a gente falar em imóveis de valor menor, como Minha Casa Minha Vida, ou valores aí até 150, 200 mil, muitas vezes a Caixa e o Banco do Brasil vão ser mais competitivos por estarem repassando recursos do governo federal. Quando a gente finalmente vai sair do aluguel, a gente quer realizar esse sonho e a gente não tem o dinheiro suficiente para comprar um imóvel, a gente vai no financiamento, a gente, na hora que vai fechar o contrato, é mais ou menos esse tanto de anos que a gente vai ficar pagando, né? 30, 35 anos. É muita coisa para se pagar num imóvel, mas eu te pergunto, no caso do imóvel, mesmo sendo ao longo prazo, com a taxa, mesmo as taxas de juros sendo poucas, o montante que você chega no final, com certeza vai ser maior do que o valor do imóvel. Mas a rentabilidade que o imóvel, a valorização do imóvel vai te dar, ele ainda compensa, mesmo se você financiar a longo prazo assim? Se a gente falar dos últimos anos, principalmente os últimos 10 anos,
a gente teve financiamentos com um custo muito baixo de imóvel e uma valorização alta desses bens. E isso compensou para qualquer consumidor que adquiriu imóveis. Muitas vezes teve muita gente que adquiriu imóvel e alugou financiado e o próprio aluguel pagava parcela, né? Não quer dizer que daqui para frente a gente vai ter a mesma valorização, até porque no nosso país os imóveis chegaram a um certo teto que está difícil agora de crescer muito mais. As taxas de crescimento vão ser muito mais lentas do que foram nos últimos anos. Ainda assim, a pessoa que vai financiar o imóvel, ela consegue alavancar seu patrimônio financiando o imóvel, muitas vezes tendo um conforto maior, morando no que é seu ou morando num imóvel que é melhor do que o que ela estava, e sem fazer aquela conta final, quanto que eu estou pagando no fim por esse imóvel. Essa conta pode assustar, mas a gente tem que prezar sempre por ter o imóvel próprio sendo... É melhor do que pagar o aluguel. Melhor do que pagar o aluguel, que você não vai estar jogando dinheiro fora, vai ser um bem seu. E lá no fim, além de você ter um imóvel com valor maior do que o que você comprou, você vai pagar um valor maior do financiamento. Mas isso é o que coube no seu bolso como parcela. Então é importante que, por mais que tenha um valor de financiamento onde o montante pago seja muito maior, você vai ter um bem que também vale mais. Vamos passar para o veículo, né? Muita gente gosta de trocar de carro. O veículo vai na contramão do imóvel, né? Ao invés de você valorizar o seu bem, na verdade, a cada ano que passa, a cada mês, o seu veículo, só de você tirar da concessionária, no caso dos veículos zero, você já perde dinheiro. Exatamente. Como é que você tem que fazer para você perder menos e para você escolher o melhor financiamento? Quando você vai numa garagem ou numa concessionária, por exemplo, parece que os donos já têm aquela financiadora que já trabalha com eles, né? E muita gente não pede para olhar outros lugares, já assina aquele contrato já com o garageiro ou então com o dono de concessionária. Como é que funciona isso, Fábio? Primeira coisa, é bom a gente pontuar que o veículo 0 km ele tem sempre taxas de financiamento mais baratas. Oferece um risco menor para o banco, para a instituição que está financiando, e na hora que o banco vai retomar esse bem, que é sempre isso que o banco está pensando, em caso de inadimplência, ele consegue um veículo de maior valor, com menor desvalorização no mercado do que um veículo de 5, 10 anos. Né? Mas sempre a pessoa tem que se planejar, como qualquer outro financiamento que ela vai contrair, ela tem que se planejar para comprar um veículo. Outra questão que reduz a taxa de juros é também, além do ano do veículo, é o percentual que ela está entrando, dando de entrada para comprar esse veículo. Quanto menos você financia, menor a taxa de juros. E aí isso começa a caber no seu bolso de uma forma em que você financie com um prazo menor, que também reduz a taxa de juros. Nessa hora, na hora de comprar o veículo, antigamente tinha a questão do leasing, o CDC, ainda existe isso? E qual que é a melhor forma? O leasing ainda existe em poucos casos, em poucos bancos que oferecem isso. O leasing não cobra IOF, então normalmente ele tem uma taxa melhor. E ele é um arrendamento mercantil em que o bem fica no nome do banco, da instituição financeira, e por isso é mais fácil de retomar em caso de inadimplência. Então ele acaba sendo mais barato. Mas hoje a gente consegue, com planejamento, financiar veículos com taxas interessantes, desde que você tenha esse planejamento, junte talvez um dinheiro para dar de entrada e financie um percentual menor. Fábio, infelizmente o nosso tempo acabou, o assunto rende mais alguns minutos, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu te convido para voltar numa próxima oportunidade para você dar mais dicas para a gente, tá? Com certeza. Um abraço, boa noite, viu? Boa noite. E depois do intervalo a gente volta com mais informações para você. Já, já.